que a gente estudou, né, que a gente ficou ouvindo aqui do Evangelho de Mateus, né, que a gente terminou há pouco tempo, a gente vai estar aqui em João. João vai estar, de certa forma, repetindo. Só que João tem alguns detalhes, assim, que Mateus chama de detalhista, no Getsemane aqui, João não traz esses detalhes, né? Mateus fala muito de João sendo é, o Deus fala que Jesus, assim, Jesus chorou, que Jesus entrou em agonia, né? Que Jesus foi lá orar e achou os discípulos dormindo e ele retornava. Mateus traz esses detalhes. João já assim resume mais, né? E assim, é interessante a gente perceber assim que como João, a visão de João é trazer Jesus como o Messias, como Jesus como divino, né? Como Deus também. Então, A gente consegue liberar ele, gente? então, talvez, assim, por isso Oi? é que João omite isso, né? Omite essa humanidade, né, de Jesus, né? Assim, não que ele omite, mas é como se ele deixasse de lado, não focasse nisso, Mais porque tarde ele eu vejo se eu foca consigo agora em liberar trazer essa ele. divindade. Já, Jason. E assim, João traz um ponto assim muito importante aqui sobre Jesus, sobre um acontecimento aqui, que a gente vai ver o quanto ele quer focar na divindade de Jesus, né? Vamos começar aí. Fala assim, né? Tendo Jesus dito estas palavras, quer dizer, Jesus tinha acabado daquela reunião no cenáculo, tudo que a gente falou aí, Jesus, os discursos dele, a oração dele, ali com os discípulos, né, que ainda estava ali em volta, em torno da ceia. Agora Jesus sai, né? Tendo dito isto, né, essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, que era o jardim de Getsemane, né? E entrou ali com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus estivera ali muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus que todas as coisas sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: Sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: A quem buscais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus: Já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir a estes, para que se cumpra a palavra que dissera: Não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. E o nome desse servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a espada na bainha, não beberei porventura eu? Assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram-no e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Simão Pedro e o outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo esse discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: Não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles e aquentou-se também. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: Eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Perguntou aos que o ouviram o que lhe falei. Bem sabem eles o que eu disse. Dizendo-lhe isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: É assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Lá estava Simão Pedro aquentando-se.
Perguntaram-lhe, pois: És tu porventura um dos discípulos dele? E ele negou e disse: Não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: Não te viam no jardim com ele? De novo Pedro o negou, e no mesmo instante cantou o galo. Meninas, eu queria ler só até aqui, porque o capítulo é um pouco grande, e amanhã a gente continua, né? Porque eu queria trazer assim, um ponto, algo que veio ao meu coração, né, sobre esse episódio aqui, né? Primeiro, aqui falar que Judas, quando traiu Jesus, assim, tudo que ele programou, né, a maneira como ele planejou aqui, é, que, assim, como é que eu vou dizer, que autoridade tinha Judas ali junto do sumo sacerdote, né, tramando essa traição aí, porque aqui fala assim que eles deram para ele uma escolta, e também alguns guardas. Então, assim, além dos guardas, tinha uma escolta. Então, havia, assim, uma grande... Tem outras passagens aqui, né? Acho que nos outros evangelhos vai dizer que era uma grande turba. Então, assim, ele estava com um grande número de soldados para prender Jesus, né? Eles foram, assim, preparados, armados, né? Em grande número, talvez assim pensando que ali os discípulos pudessem fazer uma revolta, pudesse ter mais pessoas ao redor, né, que pudessem interferir. Então eles foram assim em grande número, né? Não foi só um, dois ou três, né? Foi um bom número de guardas, né? Isso é interessante assim pensar, e como que Judas teve essa influência, né? E pediu, ou os sumos sacerdotes mesmo aqui planejaram isso, né? De enviar. Então, assim, a gente vê o quanto que essa traição estava sendo planejada, né? E, assim, muito interessante também quando Jesus, como que João traz esse ponto aqui de Jesus como Jesus divino, porque, assim, quando eles chegam lá para prender, Jesus é que pergunta a eles, né? Jesus não foi pego de surpresa, Jesus viu que eles estavam vindo, Jesus pergunta: quem vocês estão buscando? E eles não conseguiram reconhecer Jesus, porque Jesus era muito comum, talvez assim, é muito parecido com todos os outros discípulos, né? E eles geralmente usavam aí uma capa, uma túnica, e, e eles não reconheceram. Então Jesus pergunta: quem vocês estão buscando? E aí eles falam: ó, Jesus Nazareno. E aí Jesus fala: sou eu. E aí eles caem para trás. Olha que detalhe aqui interessante, né? Fala assim o texto, né? Sou eu, recuaram e caíram por terra. Gente, como que esses homens caíram por terra aqui? Tomaram um susto, né, com o que Jesus disse. E assim, tem alguns teólogos que dizem que a maneira como Jesus falou esse sou eu aqui, né, na língua dele, lá no aramaico ou no hebraico, que Jesus falou como se fosse o grande eu sou, a mesma maneira, né, talvez usando o mesmo aí vocábulo, o mesmo verbo que, que Deus usou com Moisés quando falou eu sou. Né? Então Jesus usa dessa forma, por isso que eles foram impactados, né, por essa palavra e eles caíram por terra, né? E assim eu fico pensando deles terem caído ali e aqueles homens mesmo assim não tremeram, não reconheceram que aquilo era divino, que vinha um poder, né, da voz daquele homem, dessa declaração dele, né, por eles terem caído por terra. Então a gente fica assim imaginando o que se passou no coração desses homens e assim, ainda assim com todas essas evidências, né, desse poder de Deus. Depois aqui vai dizer que Pedro corta a orelha do empregado do sumo sacerdote, Jesus cura, coloca a orelha no lugar de volta, esses homens todos vendo isso acontecer, e mesmo assim eles continuaram com o plano, né? Eles assim, então a intenção era realmente matar Jesus, né? Não era ali ter um julgamento e fazer justiça, né? Não era interrogar somente, era já um plano para matar Jesus e não importasse o que acontecesse. Então, assim, eu fico imaginando ali quantos soldados, quantas pessoas que presenciaram aquilo e que puderam verificar, tomaram esse susto e verificar que realmente Jesus era divino, Jesus vinha da parte de Deus, né? Mas, assim, eles não reconhecem, por observar, mas não reconhecem para se quebrantar, né? É uma diferença muito grande, né? E meninas, assim, o que Deus colocou no meu coração aqui, né? Sobre essa traição, né? Essa traição de Judas aqui, né? Se a gente for buscar no dicionário, eu anotei que traição, ela vem do latim
traditio, que fala, né? Que significa entrega ou passar adiante. Quando alguém trai alguém, ela passa adiante, né? Ela talvez assim conta para alguém um segredo, né? Passa ali adiante algo que alguém colocou, ou passa adiante em relação a um sentimento, né? Entrega para outra pessoa a fidelidade de alguém, né? Então, assim, a traição tem esse sentido. E a gente vai ver aqui que Judas traz Jesus, e a traição é assim ela é arquitetada, ela é deliberada, né? A gente vai ver mais na frente que Pedro nega Jesus, né? Os dois verbos são diferentes, trair e negar são diferentes, porém, negar também tem um sentido, né, de trair, né? De estar ali se corrompendo nesse sentido. Mas, assim, há uma diferença muito grande, porque, assim, Judas faz de forma deliberada. Judas já sai lá da ceia com a intenção, ele foi lá buscar o pagamento dele, né, buscar as moedas dele, e ali você vê assim que ele arquiteta, ele monta um plano, ele analisa, ele vai lá conversar com o sumo sacerdote, recebe o pagamento, recebe aí aqueles guardas que vão junto com ele, então assim, ele planeja tudo, né, passo a passo, e depois ele vai e executa, ele realiza. Então, gente, assim, o que eu queria trazer para assim, para a gente analisar sobre essa traição? Eu vou fazer a pergunta para vocês, duas perguntas, uma agora, depois eu faço a outra pergunta. Não quero que você responda verbalmente, claro, mas assim, só analisa no teu coração. Você já foi traída? Você já foi traída alguma vez? Como é que fica isso aí no teu coração, né? Jesus aqui foi traído por Judas, né? Tudo esse acontecimento aqui, ele chegar ali na casa de Anás, do sumo sacerdote, né? Foi tudo produto da traição de Judas. E assim, Pedro, a gente vai ver que Pedro nega Jesus também, é uma forma de traição. Então, assim, Jesus duplamente ali no mesmo dia sendo traído. E assim, trazendo para nós, meninas, você já foi traída alguma vez? Qual o teu sentimento em relação a isso, né? Por que por que a gente é traído, né? E assim, eu estava pensando nisso, né? A traição, ela é assim uma quebra de uma aliança, né? Uma quebra de fidelidade, quando você tem alguém que você confia e você conta um segredo, você mostra uma coisa, ou você vive com alguém, né? Você tem uma intimidade com alguém, você ou é um marido, é um namorado, né? De alguma forma, é alguém da sua família, para quem você entrega algo, né? E essa pessoa te trai, ela assim, ela quebra esse sentimento de confiança. E assim, a traição dói muito. A traição traz uma dor, assim, uma das maiores dores, né, que o ser humano sente, né? Por que será que a traição dói tanto, né? Mas assim, a traição ela sempre vai falar de alguém íntimo, alguém que você não tem uma intimidade, né? É, pode até a pessoa até trair, mentir, falar algo, caluniar de alguma forma sobre você, mas se você não tem uma ligação sentimental, não tem um afeto, né, cobrindo isso daí, não vai doer tanto, né? Vai passar batido, como se fala, né? Algo que você vai superar. Mas assim, a traição, a dor da traição é algo muito difícil de ser superado. É assim, a traição ela traz dor porque a pessoa se sente rejeitada, né? Ela se sente envergonhada, porque dá a impressão, imagina a traição de um homem para com uma mulher, né? Vamos colocar aqui no sentido do marido, que trai uma esposa, essa esposa vai se sentir rejeitada, envergonhada, porque ela, assim, diante dos outros, diante da sociedade, alguém vai saber que ela foi trocada, ela foi preterida, né, vamos dizer assim. Então, assim, teve alguém melhor que ela, né? A pessoa escolheu alguém, né, no lugar dela. Então, assim, vai sempre trazer aquele sentimento de muita vergonha, né, de sentimento, assim, de rejeição e de culpa, porque a pessoa se sente assim: o que eu fiz? O que eu fiz para que essa pessoa me traísse? O que eu fiz para que eu fosse rejeitada? Ou o que eu não fiz, né?
onde eu poderia ter sido melhor. Então, assim, quantos sentimentos, eu acho que por isso que vem essa dor tão forte, né? Principalmente, assim, as mulheres, então, têm muito, né? Sentem muito mais do que os homens. Não vou dizer que os homens não sentem, mas as mulheres, por serem muito mais sensíveis, né? O afeto das mulheres é algo, assim, muito, muito grande na vida delas. Então, assim, é muito pior, né? A dor da traição. Então, assim, você confia em alguém, né? E, assim, essa pessoa, você atribui caráter a alguém, né? Mesmo que não seja no caso de uma traição conjugal, uma traição de infidelidade de um amigo, às vezes um amigo no trabalho, né? Às vezes alguém da família, né? Para quem você confia, às vezes você confiou um valor àquela pessoa, você confiou. Eu conheço pessoas assim que, eu comprei uma propriedade, coloquei no nome de alguém da minha família porque eu estava com uma situação, né? Vamos dizer assim, de, né? Uma situação aí jurídica e não podia, e depois a pessoa trai, a pessoa fica com aquele bem, rouba, né? Então, se é uma traição, a pessoa sente muito, dói muito, porque você, assim, é como se você demonstrasse para alguém da sociedade, eu confiei nessa pessoa, eu depositei um ponto de caráter, assim, aquilo que eu tinha, um conceito de lealdade, eu depositei nessa pessoa, e essa pessoa rompeu com esse laço, né? Então, assim, a dor é muito grande, essa dor de rejeição, essa dor é muito difícil. E, assim, gente, é muito interessante, assim, que como que a traição está sempre ligada a alguém íntimo, né? Alguém que você começou a andar, que você começou a se relacionar, você começou a entregar ali, a abrir a sua vida. Eu acho que a dor da traição é tão grande por isso, porque você abre a da sua vida. E Jesus aqui não foi diferente, né? Aqui a traição de Judas não foi uma infidelidade conjugal, não foi uma fidelidade, mas é uma infidelidade da amizade, né? Judas andando com Jesus o tempo todo. Além de Jesus, Judas traiu a todos os discípulos ali, todos aqueles seguidores de Jesus, porque Judas estava no meio, andando, vendo tudo que estava acontecendo. Judas ouvia tudo que Jesus falava, que Jesus contava, né? E ele foi capaz de traí-lo, né? E, assim, se a gente pensar, né? Esses dias tinha uma pessoa falando sobre isso. Será que a pessoa que trai é uma pessoa que tem uma psicopatia, né? Como se fala, ela tem uma tendência? E não, assim, a traição ela é algo do ser humano, é do caráter, é uma falha de caráter, né, da pessoa, porque, assim, não vem do temperamento, eu tenho um temperamento mais explosivo, eu tenho um temperamento mais dócil, então eu sou enredada facilmente, né? Ou não vem da personalidade, é do caráter. Isso vem mesmo do ser humano, uma característica do caráter do ser humano, né? De trair. E aí, gente, assim, quando ou acontece uma traição, ou acontece uma distorção da fidelidade, uma distorção do conceito de integridade das pessoas, né? Você corta isso, você fere isso, a integridade, a inteireza, né? A pureza de alguém. Então, gente, assim, por isso que dói tanto. E Jesus, assim, passou por essa experiência aqui. E aí, isso é o interessante para a gente. Jesus passou por essa experiência duplamente com Judas, Jesus passa com Pedro também. Só que, assim, a grande diferença aí é que, assim, Pedro chora amargamente, né? Pedro, assim, se arrepende amargamente. Eu imagino Pedro, depois de ter negado aqui, Jesus já tinha avisado ele, né? Jesus vai lá, né? Fala com Pedro, Pedro vai e nega 2 vezes, e antes que o galo cante, né? Pedro já negou de novo. E, assim, Pedro deve ter pensado: Senhor, tu me avisou, e eu caí, eu fracassei, eu fraquejei, né? Mesmo tu tendo me avisado, foi tão aqui próximo, foi esses dias que tu me falou, foi ontem que o Senhor me falou, e como é que eu fracasso dessa maneira, né? Então Pedro, assim, se arrepende, mas Judas a gente vê que é deliberado, ele planeja isso tudo, né? E depois ele sente um remorso, ele não é capaz de voltar a Jesus e se arrepender e falar: me perdoa, Jesus, me perdoa, eu caí, eu fracassei realmente, né, o meu caráter foi falho aqui, né? E, gente, assim, Jesus passa por isso tudo para mostrar para a gente que ele passa por todos os sentimentos que nós passamos. Jesus tem experiência em qualquer área que a gente tenha passado, né?
qualquer tipo de tentação, né, qualquer tipo de traição, qualquer tipo de dor, Jesus já passou por nós, né. Jesus enfrenta isso tudo aqui, e de uma maneira, assim, de um nível hard, né, como a gente fala, um nível muito alto, né, porque, em relação aqui a Jesus, afetou a vida dele, não era só em relação a um sentimento, né, mas Jesus foi traído, isso ia comprometer a sua vida. E Jesus vem dar o exemplo para nós a respeito dessas coisas. E eu fico pensando assim, quando a gente é traído, né, a dor, o sentimento, como que é difícil, a restauração disso é muito difícil. Só que Jesus assim vem mostrar aqui que ele perdoa Pedro. Jesus restaura Pedro, né, de uma forma assim muito especial, né? Os outros evangelhos vão trazer aqui essa cura que Jesus faz com Pedro, né? E assim, talvez aqui mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Jesus restaura, Jesus perdoa, Jesus transforma o arrependido de coração, né. Infelizmente Judas não conseguiu achar esse lugar de arrependimento, né. Houve a chance, mas ele não achou o lugar de arrependimento, não se encontrou no coração dele esse espaço para o arrependimento. Mas para quem se arrepende, há restauração. E aí eu queria, assim, agora fazer a segunda pergunta, né, como é que é difícil para a gente perdoar, né, Jesus perdoou Pedro aqui, Jesus restaura todas as coisas, esse poder de cura, esse poder, do perdão do Senhor, transformador do perdão do Senhor, restaura todas as coisas, pode colocar todas as coisas nos lugares. Como eu já vi pessoas, casais, pessoas que foram traídos, né, houve ali interrupção no casamento, às vezes a pessoa tem uma segunda família, tem filhos, e depois a pessoa volta e Deus restaura de uma forma tremenda o amor do casal. Deus, assim, como que o Senhor cobre todas as coisas, né? O amor cobre, né, tudo. Deve ser muito difícil, eu imagino a dor de alguém, a vergonha, e assim, perdoar, né, e restaurar é realmente assim, dificílimo. Mas o amor do Senhor cobre a multidão de pecados. O amor do Senhor pode fazer isso. E Jesus vem demonstrar aqui que, como ele fez com Pedro, qualquer um de nós pode fazer com alguém também. Mas aí vem a segunda pergunta que eu queria fazer para nós, né? É, não sei se alguém de nós aqui já foi traído, mas será que alguém de nós aqui já traiu? Agora a segunda pergunta é essa: você já traiu? Como é que fica isso aí no teu coração, né? Você já traiu e se arrependeu, qual foi o teu sentimento? Como que fica isso para você? Porque, assim, quem é traído sente essa dor da rejeição, da vergonha, é muito difícil, restaurar o relacionamento, né, conversar de novo com a pessoa, abraçar, ter ali, trazer a pessoa de volta para si. Imagina, né, um marido, uma mulher trazer de volta para dentro de casa, né, filhos envolvidos, né, tantas questões, é um processo muito difícil, né, que, assim, só a cura do Senhor mesmo é que pode fazer isso. Agora, e quando é a gente que trai? Quando é você que trai, né. Às vezes, assim, aqui a gente sempre foca muito no relacionamento conjugal, mas às vezes é uma traição de uma mentira, de uma calúnia, de um segredo que a gente conta, né, que a gente pode revelar para alguém. Alguém confiou em você um segredo, algo da sua vida muito sério, e você não aguentou, e você contou. E aí eu queria trazer, assim, esse ponto sobre Pedro aqui para a gente, né, porque Pedro ele é impetuoso, né, o tempo todo, que nos discursos ali, quando o Senhor fala assim: "Eu vou ser preso, vocês vão se dispersar", Pedro fala: "Não, eu não vou te deixar, Jesus, não vou te negar". E Pedro vai, Pedro realmente vai até o fim. A gente vê aqui que no Getsemane, Pedro está ali junto com Jesus. E tanto é que Pedro, quer defender Jesus, que ele fala, ele realmente ele quer cumprir isso, que ele está com a espada e ele corta a orelha lá do empregado do sumo sacerdote. Olha só, gente, assim, a impetuosidade de Pedro. E assim, alguns comentaristas falam que, na verdade, acho que Pedro queria cortar a cabeça daquele homem. E o homem deve ter se desviado e pegou na orelha. Mas assim, Pedro estava com a intenção de defender Jesus, então Pedro vai até as últimas consequências. Ele estava junto com Jesus realmente, né. Só que assim, com atitudes, com ações,
ele está ali junto com Jesus. Mas na hora que toca ali nos sentimentos, Pedro nega, né? Pedro fracassa nessa hora, né? Pedro nega Jesus, né? E assim eu fico pensando da gente, será que a gente nunca traiu a Jesus também? Com idolatria, né? Colocando outras coisas, outras pessoas, colocando coisas no lugar de Jesus, né? Traindo aí a confiança do Senhor. Às vezes o Senhor depositou em você dons, né? Um ministério, algo nas tuas mãos e você traiu Jesus, você negou, né? Como que fica esse sentimento em Jesus e como fica esse sentimento em nós, né? Pedro, aqui a Bíblia fala que Pedro chora amargamente, né? Talvez dizendo, Senhor, tu me avisou e eu não fui capaz de perceber. Enquanto eu tinha ação, enquanto eu podia agir, eu estava ali contigo. Mas na hora que te levaram preso, te levaram para longe de mim, que eu já não estava na sua frente, já não estava ali olhando nos teus olhos, eu fui capaz de te negar. E nós também, meninas, às vezes acontece isso com a gente, né? E como é esse sentimento, então, né? De arrependimento, esse sentimento de tristeza, né? A Bíblia fala que a tristeza segundo Deus opera arrependimento, quer dizer, a tristeza de acordo com Deus, né? A tristeza que vai de acordo com os sentimentos que Deus coloca, de acordo com o plano de Deus, ela vai te gerar arrependimento. Então, quando a gente assim peca, quando a gente erra e que a gente se entristece, e essa tristeza é gerada pelo Espírito Santo, isso realmente vai nos levar ao arrependimento. Então, assim, às vezes Deus permite que a gente fique envergonhado, que a gente fique que a gente se feche muitas vezes, que a gente vai ficar recluso, porque a gente vai ser aquele tempo da gente analisar, da gente rever os nossos conceitos e a gente realmente se arrepender de verdade e mudar a nossa vida, né? Mudar. Então, meninas, assim, sobre essa traição, eu queria assim, que a gente analisasse, que a gente pensasse. E quando a gente chega nesse lugar de arrependimento, tudo que a gente deseja é ter a restauração do Senhor, que o Senhor restaure o nosso coração e que o Espírito Santo não se afaste de nós, né? A gente tem lá o mais conhecido Salmo 51, lá quando Davi, né, depois daquele acontecimento do adultério, né, Davi ainda manda matar o marido da mulher, Davi mete os pés pelas mãos ali de uma forma assim horrorosa, né, terrível, e assim Davi se arrepende profundamente e Davi é perdoado pelo Senhor, porque se achou no coração de Davi essa tristeza, esse desejo de não ficar sem Deus. Deus, tu pode tirar tudo de mim, até o meu reino, minha família, meus filhos, né? Até depois desses acontecimentos, a gente vê que como a família de Davi sofreu consequências, foi conturbado ali o relacionamento dele com os filhos, né? Absalão, aquilo tudo que aconteceu. Então a gente vê assim quanto que Davi sofreu consequências, né? Ele não foi isento, né, de sofrer as consequências, mas ele se entristece e se arrepende profundamente e Deus é capaz de restaurar, né? O nome de Davi é tido com honra até hoje, apesar de ter tido essa lacuna, essa falha enorme na vida dele. E eu quero dizer isso para nós, independente se nós fomos traídas ou se a gente já traiu, né? Se há arrependimento profundo no nosso coração, o Senhor restaura a nossa honra, o Senhor restaura o nosso nome, Ele restaura a nossa integridade, restaura o nosso caráter, assim como Ele fez com Davi. Davi se arrepende, chora, se entristece, confessa, confessa. O Salmo 32 fala disso, sabe? Aquele que confessa e deixa, né? Feliz é o homem, feliz é a mulher a quem o Senhor não atribui o engano, não atribui o erro, a injustiça. É como se assim o Senhor não vai colocar sobre ele, mas o Senhor retira. Pelo contrário, o sacrifício de Jesus faz isso por nós, retira esse peso, essa culpa, né, de sobre nós. E o Senhor tem restauração para nós. Então, eu não sei em que situação você está ou já esteve de ter traído ou de ser traída, mas assim, há restauração no Senhor. O Senhor é o que pode curar essas dores, toda essa rejeição e te trazer com honra de novo, te restituir, né, toda a honra, né, toda a integridade, tirar toda aquela vergonha, te restituir a alegria de novo, porque esse Deus é poderoso para isso. E a gente vai vendo isso aqui em Jesus, Jesus nos dando esse exemplo, dizendo, eu perdoei,
Aquele que se arrependeu, eu perdoei Pedro. Eu estava disposto a perdoar Judas, se ele tivesse recorrido a mim. Mas Judas já estava preparado, predisposto, né? Judas já estava totalmente assim planejado em fazer isso, e Judas resolve, né? Para resolver a situação, Judas tira a sua vida, né? Então Judas assim não confiou no Senhor para que o Senhor o restaurasse. Agora, meninas, assim, para nós há restauração de nós confiarmos no Senhor, tanto se nós formos traídas ou se nós traímos, há restauração, há recuperação. Mesmo que o galo cante para nós, mesmo que haja um aviso, se nós corrermos aos pés do Senhor, se nós nos voltarmos para o Senhor, há cura no Senhor. Né? O Senhor ele não passa pano. Talvez nós vamos ainda conviver com algumas consequências, mas o Senhor vai restaurar a nossa honra e assim nos trazer de volta ao lugar, né? Aquele lugar da sua presença. O Espírito Santo, ele, quando muitos dizem isso, né? Quando a gente ainda sente tristeza, às vezes você pega e fala: será que eu ainda tenho Espírito Santo? Se você sente alguma tristeza ainda, isso é porque o Espírito Santo é sinal de que ele ainda não se afastou de você, de que ele habita em você, né? A Bíblia fala sobre aquele pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo, é quando você realmente rejeita a ação do Espírito Santo, você não crê que algo que está acontecendo com você seja a ação do Espírito Santo, e você rejeita toda a obra do Espírito. Mas nós não, o Senhor diz que assim que nós somos feitura sua, nós somos criaturas do Senhor, e nós fomos criados para as boas obras, e o Espírito Santo habita em nós, e ele tem liberdade para atuar na nossa vida. Quanto mais espaço a gente oferecer, o Senhor vai atuar em nós e transformar a nossa vida. Então, assim, eu queria assim que a gente pudesse pensar nisso hoje, porque às vezes a gente pensa sempre em alguém, né? Quando vem, a gente logo pensa na traição que você sofre, mas assim que você pensasse na traição também que você oferece a alguém, né? Quantas infidelidades, né? Talvez quanta mentirinha, né? Quanto comportamento de você dar a impressão de uma coisa, mas você na verdade quer outra, né? De você o fingimento ali velado, né? De você assim, demonstrar algo, mas na verdade teu coração sentindo outro, e talvez assim de você falar de alguém, né? Segredos, talvez alguém contar um segredo e você ficar com aquele sentimento, meu Deus, vou ter que guardar isso, eu não vou aguentar, né? Eu imagino Pedro ali, né? Pedro lutando, né? E Pedro nega dessa forma. Talvez depois Pedro, né? Fala, meu Deus, por que eu não lutei mais um pouquinho? Por que eu não esperei? Por que eu não segurei, né? O que aconteceu ali? E às vezes isso acontece com a gente, né? Às vezes alguém conta alguma coisa e você fica, né? Ai, que vontade de falar, né? De contar, de passar para frente, de passar adiante, né? E às vezes é algo tão íntimo de alguém que você não deve contar, né? E às vezes a gente trai, a gente acaba caindo. Mas assim, há perdão para nós, há restauração para nós no Senhor. O Senhor nos conhece, assim como Jesus, os outros evangelhos aqui vão dizer que Jesus estava num lugar em que Jesus olha para Pedro na hora do galo cantar, né? Aqui o João não traz esse detalhe, mas assim, como se Jesus olhasse e falasse: olha, não te falei, né? Fica ligado, fica esperto, né? Porque eu te avisei antes, né? E assim, Jesus tem esse olhar de restauração para nós, né? Ele vem nos avisando antes, e antes de nos avisar, ele sofre antes de nós, né? Ele sofre a perda, ele sofre a culpa antes de nós. Jesus passou por todas as situações que nós passamos, né? E ele, assim, ele tem o poder restaurador. Então, assim, qualquer que seja a circunstância que você esteja vivendo ou lutando ainda, de maneira nenhuma eu quis trazer aqui uma forma de te fazer lembrar de alguma traição, algo que você talvez já superou. Não é isso, mas assim, é te lembrar do favor do Senhor, te lembrar do perdão do Senhor, te lembrar que Jesus passa por essas situações, passou, e Jesus assim tem poder, porque ele experimentou nele mesmo tudo que nós vivenciamos, tudo que a gente experimenta nessa vida, Jesus já teve experiência antes, por isso que ele tem autoridade, né? Por isso que ele tem esse poder para transformar. E é isso que eu queria trazer para a gente, esse olhar sobre essa traição, assim, dessa forma. Que o Senhor nos restaure, que o Senhor nos cure. Amém? Alguém quer falar alguma coisa, meninas, sobre isso?
Alguém quer falar algum detalhe, alguma coisa? Oi, Rosane. Então, o que me chamou a atenção é o cuidado do Senhor de antecipar, né? Você vê, Pedro, ele teve a revelação antes, né? E a gente vê isso na nossa vida. Quantas vezes no decorrer da nossa caminhada o Senhor ele fala com a gente, né? Que a Bíblia diz que o Senhor ele não nos deixa em surpresa de nada. Isso é tão bonito, né? Além dele perdoar, ele nos cura e ele antecipa o processo para gente, né? É maravilhoso. Ou ele traz em sonhos, ou usa uma pessoa, mas você pode ter certeza que ele traz, porque ele é fiel. Até nisso, a bondade, a graça dele nos alcança de uma maneira perceptiva, né? E É isso me maravilhoso, chamou a assim. atenção, né? Eu lembro que uma vez eu recém-convertida, já relatei isso para vocês, o meu patrão, ele iria me dispensar. E o Senhor me deu um sonho com ele, com um jalequinho, com um coletezinho verde. E eu indo trabalhar, e aquele sonho não saiu da minha cabeça, ele estava na 16 de março com um coletinho verde. E aí eu peguei aquela oportunidade e falei com ele de Jesus, né? Que ele se sentia autossuficiente. E eu falei com ele, eu quero te falar, o Senhor que eu sirvo, ele não deixa a gente em surpresa de nada. Aí tive a oportunidade de falar de Jesus para ele. Ali ele ficou impactado com a graça do Senhor. E é isso, o nosso Deus é um Deus zeloso, queridos. É um Deus que nos perdoa. Ainda que você fez aquilo que às vezes a gente pensa que, como Paulo fala, aquilo que eu queria fazer eu não faço. Às vezes a gente se pega nessa situação, tendo uma atitude que não é coerente, né? Que a gente erra, nós somos humanos. E o Senhor, ele nos perdoa, ele nos dá a chance de fazermos diferença e diferente. Amém? Amém, Fabi. Exatamente o que você colocou assim, o Senhor já te dá sinais, te avisa antes, né? Como o Senhor fez com Pedro, e assim depois ainda perdoa. A- Aleluia. Apesar disso, apesar dele ter te avisado, da gente fracassar, o Senhor vai lá e ainda te perdoa. Então, assim, que amor é esse, né, do Senhor? Que poder do Senhor de transformar a nossa vida. E aí a gente, será que a gente é capaz de fazer isso com as pessoas? Então, assim, é a deixa do Senhor, é, perdoa também, né? Lógico que tem um contexto enorme atrás das coisas. Imagine uma esposa traída, para ela, para aquele casamento ser restaurado, realmente precisa haver arrependimento, mudança da pessoa, mas assim, o que há chance? O Senhor tem nos dado a chance, né? Sempre. Ele avisa antes, ele nos dá a chance de perdoar, de sermos perdoados. O Senhor faz isso conosco. Que amor é esse de Deus, né? De sempre estar moldando a nossa vida, de estar trabalhando a nossa vida, né? O Senhor não nos deixa realmente sozinhos, não nos deixa sem aviso, não nos deixa sem esse cuidado dele e sem perdão, tanto para nós quanto para oferecer para outras pessoas. Amém. É, é poderoso esse amor do Senhor, meninas. Então, assim, disso é o que eu queria trazer para a gente hoje, sabe? Para a gente, assim, Amém. meditar e pensar nisso. E assim, no nosso caráter, quanto o Senhor precisa moldar o nosso caráter, né? Agora, Amém. o Senhor é aquele capaz de cicatrizar qualquer ferida, sabe? Qualquer dor que tenha sido aberta, qualquer laço rompido, o Senhor é poderoso para fazer. Se o Senhor restaura fisicamente, né? Quantas pessoas são curadas fisicamente, ligamentos, quando há um tendão que se rompe, o Senhor é capaz de curar, de ligar de novo, de fazer a pessoa andar, correr normalmente de novo. O Senhor faz isso conosco também. Qualquer laço que tenha sido rompido, o Senhor é poderoso para restaurar e a gente correr livremente aí em nome de Jesus. Amém, menino? Por isso, eu vou falar algo que a pastora. Oi, meninas, tudo bem? Tudo bom, filho? Bom te ver. Tudo. Ontem nós tivemos um culto maravilhoso, né, de oração, né? Então, quero fazer o convite antes de eu falar. Se você quer orar, se você quer receber milagre de vocês, busquem, vale muito a pena. Viu? Ontem nós vivemos o extraordinário ontem na igreja. Poucas pessoas, mas foi maravilhoso. Jesus estava na casa.
Aleluia. E a pastora Amanda ontem ela pregou sobre as sementes, né? Da onde a semente, se ela cai na terra boa, ou no espinho, ou na pedra. E ontem ela falou algo que me chamou muita atenção quando ela disse: Senhor, sonda o nosso coração. E é verdade, nós precisamos todos os dias pedir para que Deus sonde o nosso coração, né? Para que essa palavra que você trouxe hoje, Rô, possa fazer efeito em nós. Porque se nós trazermos para dentro de nós, Senhor, o que que tem? Qual é o caminho mau que está em mim, né? Para que eu possa pedir perdão. Talvez Pedro, né, ele foi avisado por Jesus, né, que ele o trairia. E quando nós sondamos o nosso coração, nós vamos ser revelado pela parte do Senhor. Antes de nós falarmos alguma coisa, antes de nós trairmos alguém, Jesus vai falar conosco. Por quê? Porque o nosso coração é dele, né? E nós precisamos sondar o nosso coração, se ver se há algum caminho mau em nós. Porque às vezes a gente só julga o outro, mas a gente não julga a gente. Talvez nosso coração está podre dentro de nós. Talvez fazemos coisas que envergonham Jesus, né? Talvez diante dos irmãos a gente não transparece, mas diante de Deus, Deus está vendo. Então nós precisamos realmente sondar o nosso coração, se ver se há algum caminho mau, para que nós possamos ser discípulos de excelência, né? E para que nós possamos viver uma vida transformada pelo Senhor, né? Porque quando nós olhamos para nós, quando nós vemos em nós se há caminho, eu falei: Jesus, se tem sujeira dentro do meu coração, se tem pecado dentro do meu coração, arranca, porque eu quero te servir, eu quero poder ser transparente na tua presença, né? Porque a gente não tem que chegar diante do Senhor. Às vezes a gente fazemos orações como os fariseus, né? Às vezes a gente fazemos orações como os fariseus, né? E nós não, nós precisamos ser discípulos de excelência, olhar mesmo para nós e ver mesmo, porque às vezes a gente só quer acusar o outro e nós estamos totalmente perdidos diante do Senhor. Então, que palavra poderosa, Rô. Que palavra poderosa. A palavra veio de encontro para curar a nossa alma, para curar o nosso coração. Que nós possamos verdadeiramente servir Jesus com excelência, para que as pessoas possam confiar em nós algo de segredo. Porque se nós tivermos a nossa vida totalmente transformada, as pessoas vão ver isso. Eu posso contar para a Silvana. Eu posso contar porque ela vai guardar o meu segredo, né? E juntas nós vamos orar para que a pessoa seja curada. Amém? É isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Só uma coisinha. Aí, nessa palavra, para completar, entra o Salmo 139, né? Que fala, né? Senhor, tu me sondas e me conheces. E lá no final ele fala: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Olha Vê só. se em mim... Que lindo, Ô, né? minha luz. Travou aqui, né? Aqui também, porque a minha luz acabou, né? Não sei se a luz dela lá acabou. Tadinha, Porque ter sido no centro, né? Travou. Olha que tremenda essa palavra, né? Poderosa, voltou. A luz voltou, não sei se a dela vai voltar. Pedir a Jaque para colocar lá depois no grupo, a gente coloca. Ela vai colocar. Ela voltou. Isso. Não, ela saiu mesmo, né? Ela saiu. A Sil podia orar pela gente, Rô, já que ela está aqui. A Fabrícia está no hospital com a tia, orar por elas também, pela tia. Quem está no hospital? A Fabrícia está com a tia que está hospitalizada. A tia. Tá. Entendi. Ó, voltou. Vamos ver se a Jaque voltou. Então, caiu. Voltei, caiu aqui. Caiu aqui na... A gente tem a Wi-Fi, né? E caiu. Mas é isso, eu leio esse salmo todos os dias antes de sair de casa, porque é ele, né? É onde ele diz tudo da gente, onde a gente foi criado, como a gente foi criado, e como ele conhece o nosso coração, né? Como ele conhece a gente. Então, é muito importante esse salmo aí. Amém, Jaque. Amém. Se ora por nós, então. Amém. Jesus, muito obrigada. Obrigada por essa palavra tão poderosa. Obrigada, Jesus, porque
o Senhor se importa conosco. E por isso, Jesus, o Senhor sempre levanta alguém para falar aquilo que nós precisamos ouvir. Se nós estamos nessa devocional, se são as pessoas, é porque o Senhor sabia que nós precisávamos ouvir. Então eu quero clamar, Senhor, por essa palavra. Que essa palavra ela possa cair numa terra boa no nosso coração. Para que todas as vezes, Jesus, que nós pensarmos em fazer algo que não te agrada, nós possamos lembrar desse dia, dessa palavra, Jesus. Para que nós possamos ser filhos, discípulos, Senhor. Discípulos que venham honrar a tua presença. Discípulos que venham honrar a tua palavra. Senhor, não nos permite, porque todas as vezes que nós traímos o Senhor ou alguém, nós te colocamos na cruz de volta. Então nós queremos nessa noite, nessa manhã, te pedir perdão, Senhor. Perdoa, Senhor, por todas as vezes que nós falhamos, porque muitas das vezes a nossa carne, ela tenta falar mais alto. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a acalmar a nossa carne. Se nós lermos, se nós orarmos, se nós buscarmos, se nós formos mais parecidos com o Senhor, nós vamos ser pessoas diferentes, vamos fazer algo diferente. Por isso, nessa manhã, nós queremos colocar o nosso coração diante do Senhor. Ver se há algum caminho mal em nós. Sonda-nos nessa manhã, Senhor. Sonda, Senhor, e faz aquilo que o Senhor deseja, que o Senhor quer de nós. O Senhor quer que nós sejamos parecidos com o Senhor. Senhor, te pedimos isso nessa manhã. Então, nos visita, fala, continua milçando, falando conosco através dessa palavra. Em nome de Jesus, ó Pai. Toma cada uma aqui nas tuas mãos. O Senhor conhece o coração das tuas filhas. O Senhor sabe o que elas têm vivido. O Senhor sabe o que elas têm passado. Talvez, Senhor, hoje, por essa palavra, eu vou falar de mim, veio tantas coisas na minha vida, tantas coisas que eu pequei, tantas coisas também que eu fui traída. Senhor, mas o Senhor me curou, o Senhor me perdoou, o Senhor me fez lembrar, porque eu fui perdoada lá atrás, Senhor. Eu também perdoei também aqueles que me traíram. Senhor, então por isso nessa manhã nós entregamos o nosso coração diante do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pela vida da Rosane. Obrigado, Jesus, porque ela tem sido um canal fluir do teu Espírito. Obrigado por essa mulher que ela é. Obrigado, Senhor, pela entrega dela, Jesus. E eu quero te pedir nessa manhã, tudo que ela tem orado, tudo que ela tem clamado, tudo que ela tem depositado no Senhor, ela não depositou diante do homem, mas ela tem depositado diante daquele que pode responder às suas orações. Por isso, Senhor, muito obrigado pela vida da tua serva. Honre ela, responde às suas orações, Pai, em nome de Jesus, para que ela possa ver, Senhor, o que o Senhor tem feito sobre a vida dela, sobre a casa dela e sobre a família dela. Obrigado, Senhor, por cada irmão. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos e te agradecemos, Senhor, pelo que o Senhor está fazendo no meio de nós. Te louvamos, te honramos, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Orar só pela Amém. tia da Fabrícia. Amém, Jesus. Perdão, eu esqueci. Amém. Amém. Quer orar, amiga? Eles me disseram que ela precisa que a glicemia dela fique boa, entendeu? Só isso que ela precisa para ter alta. Porque mesmo com insulina, várias vezes ao dia, não está baixando. Então, sabe, ele precisa controlar a insulina. Para poder... mesmo tomando insulina, a glicemia não está... Estabilizar a glicemia, né? Vamos orar, então. Quer, amiga? Orar? Vamos, como é que é o nome dela? É Maria José. É sua irmã? Não, tia. Sua tia. Senhor, nós queremos apresentar diante do Senhor a Dona Maria José. Jesus, o Senhor a conhece, o Senhor sabe da sua história, da sua vida. O Senhor conhece, Senhor, o seu corpo. O Senhor sabe, Jesus, do que ela precisa nessa manhã. Precisa de uma cura, de um milagre, Senhor. Tu és um Deus que pode fazer um milagre sobre a vida da tua filha.
Senhor, tu conheces cada célula do teu corpo, Senhor. Tu conheces cada uma delas. E nós queremos clamar por cura nessa manhã. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, visita ela. Senhor, tira, Pai, toda a preocupação do coração das suas filhas. Que elas possam saber que tu és um Deus que continua fazendo milagre diante de nós. Pai, o Senhor sabe o que ela precisa nessa manhã. O Senhor sabe o que das insulinas que ela precisa dessa manhã. Senhor, entra com providência naquilo que só o Senhor pode fazer. Entra com um milagre sobre a vida dessa senhora, Pai. E coloca paz no coração da tua serva, Senhor, para que a Fabrícia possa saber que ela está segura nas tuas mãos. Pai, te pedimos nessa manhã, envia médicos, envia enfermeiros, Senhor, para cuidar dessa senhora, Pai, para que ela possa descansar no Senhor. Faz, Senhor, uma obra nessa manhã, na vida dessa mulher, Pai, em nome de Em Jesus. nome Nós de Jesus. cremos no poder da oração, nós Profetizando. cremos que o Senhor pode curar, nós cremos que o Senhor pode mudar a situação, nós cremos que o Senhor pode transformar, mudar o sangue, purificar o sangue da minha irmã. Nós cremos nisso, Pai, em nome de Jesus. Por isso nós entregamos ela diante do Senhor nessa hora. Amém. Amém. Amém, querida. Nós cremos Amém. que Deus pode mudar o sangue, purificar o sangue dela, em Amém. nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe vocês. Até amanhã. Beijo. Beijo. Beijo, gente. Deus abençoe. Amém.